nós convidamos para compor a mesa para a apresentação da palestra com o tema Os municípios e as alternativas para aumentar suas receitas próprias. O procurador do Estado de Goiás, professor Lucas Bevilacqua. Para mediar os trabalhos deste painel, nós convidamos a consultora contábil da Associação Mineira de Municípios, Analice de Carvalho Horta. A gente trouxe o Lucas porque a gente sabe da tamanha dificuldade que os municípios estão passando. O município em Minas não tem, está totalmente sem dinheiro, né? Muito prefeito está querendo fechar a porta porque não está dando conta de levar a prefeitura. Então, assim, embora não seja a solução total, mas a gente acredita que o caminho é para diminuir a dependência, dos municípios diante a União, que é a maior detentora aí da receita do país, é a gente tentar também fazer o dever de casa, e na receita própria do município. A gente tem no ISS, principalmente, uma grande fonte de receita, que se a gente souber, que eu falo município, souber aproveitar, tem muita receita para vir. A gente está batalhando na questão do cartão de crédito, na questão do leasing, e é nesse sentido que a gente trouxe o Lucas, trouxemos ele lá de Goiás, Brasília, para poder falar um pouquinho para vocês. Espero que aproveitem a palestra e que levem, para o município, pelo menos um pouquinho de esperança de que tem, tem jeito, embora o caminho seja muito difícil, mas tem. Tá? Então, ótimo palestra para vocês, espero que a gente consiga passar para vocês esse conhecimento. Então, bom dia a todos. E queria agradecer a presença do Lucas, que atendeu prontamente ao convite da MM. Inicialmente agradeço as boas-vindas à Ana, bem como a cada um de vocês, e lhes adianto que o estado que me acolheu, o estado de Goiás, tem uma gratidão muito grande aos mineiros. E lá em Goiás eles contam o seguinte: logo por ocasião da fundação de Goiânia e a marcha para o estado rumo ao oeste, muitos mineiros, sobretudo do Triângulo Mineiro, partiram no sentido de explorar as terras férteis. Na verdade não era de Goiás, e sim do Mato Grosso. No entanto, eles cansaram antes e pararam no estado de Goiás. Por isso que o estado de Goiás é formado por mineiros cansados. Certamente não são vocês que cansaram, vocês estão despertos aí para nós enfrentarmos esse tema árido, como a Ana bem colocou. E eu gostei muito de uma expressão bem mineira da Ana, que os municípios não estão dando conta. E o goiano também, ele assimilou muito a cultura do mineiro, e particularmente me identifico muito para com esta. Na manhã de hoje, nós teremos a oportunidade aí de conversar um pouco acerca da realidade dos municípios brasileiros, sobretudo mineiros, que eu tive um cuidado especial. Logo mais à frente nós iremos verificar alguns dados estatísticos que bem nos auxiliam na compreensão dos municípios no federalismo fiscal brasileiro. Para começar qualquer conversa acerca das finanças públicas municipais, necessariamente nós devemos apresentar um diagnóstico. E aqui o propósito é justamente aquele de como se cada um de nós fôssemos a um médico, em busca de um diagnóstico, isto é, saber o que nos aflige, e a Ana bem nos adiantou aqui a condição dos municípios, mas, sobretudo, em busca de um prognóstico, um tratamento. E, por certo, que medida primeira no saneamento dessa crise fiscal, ora vivenciada pelos municípios, se passa justamente nessa busca do incremento
de receitas próprias. Antes, porém, do prognóstico a ser apresentado, alternativas de tratamento com vistas a esse incremento de receitas, nós devemos aqui apresentar o contexto em que nós, munícipes, estamos vivenciando no federalismo fiscal brasileiro. Ontem à noite, apesar de já tarde, não havia lido os jornais do dia, cheguei no hall do hotel e vi uma reportagem do estado de Minas, onde anunciado desde já um movimento basta, Minas quebra o silêncio. E o movimento a ser deflagrado no próximo dia 13 de dezembro, uma iniciativa municipalista, denuncia justamente esse quadro de concentração de receitas no governo federal. E, como bem retratado no material veiculado para vocês, congressistas, o que nós temos é que o bolo tributário se concentra nas mãos da União Federal, ao passo em que o ente mais demandado em matéria de serviços públicos são propriamente os municípios brasileiros. Nesse cenário de concentração de receitas no ente nacional, na União Federal, nós terminamos por ter um quadro de total desequilíbrio federativo. O que, concebido na Constituição de 1988, ora, nos seus 25 anos, do município como um terceiro nível da federação, termina por ser distorcido. Por quê? Conferido pela Constituição Federal de 88 uma série de deveres administrativos, de serviços públicos a serem prestados pelas municipalidades. No entanto, não existem propriamente fontes de financiamento. E, em função dessa ausência de fontes próprias de financiamento, é que se conceberam e que se desenvolveram mecanismos de transferências obrigatórias de receitas, sejam através da participação direta no produto da arrecadação de impostos dos estados e da União, certo? Seja através dos fundos de participação, no nosso caso, do FPM. Vejam vocês que o que concebido como um sistema alternativo, esses mecanismos de transferências obrigatórias, participação direta no produto da arrecadação e fundos de participação, não é o suficiente para a manutenção da autonomia financeira, dado que nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, trabalhamos a questão dos convênios, transferências voluntárias, com o propósito, então, de abastecer as burras municipais com vistas aí a atender às demandas dos nossos munícipes. Esse sistema, ele também não é suficiente, na medida em que essas transferências voluntárias ficam ao alvedrio do governante de plantão, do ente nacional. Vejam vocês que até mesmo nas transferências obrigatórias, isto é, naquela participação no produto da arrecadação de impostos dos estados, exemplo do ICMS, do IPVA, e propriamente da União Federal, que vem a abastecer o fundo de participação dos municípios, nós nos deparamos também diante de desafios em função de renúncias deliberadas de receitas. Basta nós verificarmos aí a questão das isenções alíquotas zeros do IPI. Não sejamos inocentes. Alguém está pagando a conta disso, certo? Sobretudo os municípios aí, diante do quadro que nós temos de redução das receitas do Fundo de Participação dos Municípios. Mais adiante, nós teremos a oportunidade, e esse diagnóstico aqui apresentado termina por estabelecer a nossa agenda de trabalho nessa primeira parte da manhã. Vocês verificarão, então, o descalabro financeiro que são essas renúncias de receitas deliberadas, tanto pela União quanto pelos estados.
Um terceiro diagnóstico que nós devemos apresentar, e que eu aqui já me referi, ainda que panoramicamente, são com relação às transferências voluntárias, isto é, aquelas obtidas mediante a celebração de convênios. Aqui, nós, ora, vivemos também num quadro de contingenciamento dessas transferências. E se constata também uma mácula eleitoreira muito grande nessas transferências voluntárias. Ora fecha-se a chave do cofre, ora se abre de acordo com o momento eleitoral vivenciado. Não bastasse isso, a questão dos contingenciamentos de transferências mediante celebração de convênios, nós temos que, para a celebração de convênios, é necessário que o município assim o apresente: regularidade fiscal, regular prestação de contas de convênios anteriores, que, não malgrado, terminam-se, muitas das vezes, sendo rejeitadas as prestações de contas ou aprovadas parcialmente, que culmina aí com inscrições, negativações dos municípios no CALC, CADIM, que são cadastros de informações da União Federal, do Tesouro Nacional, que terminam por obstar os municípios, bem como os estados, de receber tais transferências. Muito bem. Diagnóstico esse, até aqui apresentado, nas relações estabelecidas entre o município e, de outro lado, os estados e propriamente a União Federal. Vejam vocês que nós devemos ir além. Nós temos também uma relação dos municípios para com os seus próprios contribuintes, os próprios munícipes, sempre avessos aí à contribuição para com o custeio dos serviços públicos municipais. O contribuinte se mostra, então, resistente a esse quadro de pressão fiscal e incumbe ainda ao gestor público municipal realizar esse saneamento desse difícil quadro de pressão fiscal existente do fisco perante os seus contribuintes e, além do mais, contribuintes que são aqueles que propriamente usufruem dos serviços públicos da municipalidade em geral. Vejam vocês que cada uma dessas visões do federalismo fiscal brasileiro e a posição dos municípios frente a isso terminam por nos apresentar um diagnóstico de um federalismo fiscal do desequilíbrio, certo? Daí então que não despropositado esse movimento ora anunciado de que é necessário dar um basta a esse quadro de desequilíbrio fiscal e que os municípios tenham vozes ativas aí no reclamo por uma revisão desse pacto federativo. Mas nós bem sabemos que muitas dessas questões esbarram, inclusive, em algumas disposições constitucionais, e a nossa Constituição Federal é fruto de um encontro de vontades heterogêneas, daí a dificuldade na sua alteração. Enquanto não alcançada essa efetiva revisão do Pacto Federativo Brasileiro, em prol dos municípios, é necessário que nós arregimentamos aqui forças próprias com vistas aí ao incremento das receitas municipais. Muito bem, apresentado um diagnóstico dos municípios brasileiros na nossa federação, é necessário nós buscarmos aí algumas alternativas, alguns possíveis tratamentos no incremento de receitas. A Ana bem nos trouxe aqui um interessante dado da força do ISS, o Dr. Marcílio Melo estará nos compartilhando aqui algumas boas ideias para a estruturação e organização da administração tributária municipal no que respeita a esse importante imposto, mas, sem dúvida alguma,
a tributação imobiliária sobre a propriedade imobiliária pelos municípios também desempenha, logo após o ISS, uma importante fonte de arrecadação. E nós verificaremos mais adiante a resistência que há para com a tributação sobre a propriedade e, em função dos nossos 2 próximos painéis referente aos impostos municipais tratarem do ISS com o Dr. Marcílio Melo e da participação dos municípios no ICMS, nosso primeiro painel da tarde, eu terminei por dedicar uma parcela significativa do nosso tempo à questão da tributação sobre a propriedade imobiliária, particularmente do IPTU e do ITR. Prognóstico primeiro que nós aqui apresentamos é a necessidade de aperfeiçoamento da arrecadação tributária municipal e logo mais adiante eu vou lhes apresentar quais são os desafios que nós enfrentamos na arrecadação tributária dos impostos sobre a propriedade e bem como a questão da implementação de novas taxas que possam vir a financiar serviços públicos e propriamente a fiscalização desempenhada pelos municípios. Estando em Minas Gerais, província mineral, dos tempos ainda do nosso império, líder na arrecadação de compensação financeira de exploração mineral, CEFEM, eu não poderia deixar também de abarcar certas considerações com relação à participação dos municípios na CEFEM. Em seguida, o Dr. Marcílio terá a oportunidade, então, de apresentar a questão da organização da arrecadação tributária do ISS sobre cartórios, instituições financeiras e construção civil. E, por fim, a questão do valor adicionado fiscal e sua importância para gerar o ICMS aos municípios. Vejam vocês que aqui está apresentada a agenda dos nossos trabalhos nesta manhã. Claro, tratarei aqui da parte a que me incumbe, deixando os 2 pontos finais aos colegas que trarão com muito mais autoridade a abordagem sobre o tema. Mas, pois bem, ao que nos propomos, o primeiro ponto de tratativa da arrecadação tributária municipal, é interessante nós observarmos o quanto a tributação está vinculada a um aspecto cultural. Nós, agentes públicos, ao empreendermos nossas atividades, não devemos ser inocentes ao ignorar todo o aspecto histórico-cultural que há com relação a nossas atividades. E, particularmente, no que respeita aí à tributação sobre a propriedade, nós devemos voltar ainda aos tempos do Brasil colônia. Como nós bem sabemos e somos descendentes, colônia portuguesa, quando a coroa portuguesa, quando do seu ingresso em terras tupiniquins, instituiu já um regime jurídico, certo? Houveram-se, então, a emanação de alguns institutos que até hoje permanecem no direito brasileiro e, por conseguinte, dados culturais também foram incorporados à cultura brasileira. Entre esses dados, esses elementos jurídicos e culturais, a própria noção de propriedade e a própria relação do homem para com as coisas, esse sentimento de pertença. Isso é meu, está no âmbito da minha propriedade. Vejam vocês que a propriedade ela tem um significado muito grande para nós brasileiros. Daí então, naturalmente,
o contribuinte ter uma resistência muito grande para qualquer interferência perante a sua propriedade. O tributo em si é um modo de intervenção do Estado perante a propriedade. E saibam vocês que quando nós falamos em propriedade, a propriedade imobiliária tem um significado ainda maior para o povo português e, por conseguinte, ao brasileiro. Enquanto que, nos tempos atuais, o povo anglo-saxão tem uma noção de poupança, uma noção de investimento, o brasileiro não. Ele não tem essa ideia de poupança. Ele tem uma ideia, um propósito de consumo e propriedade. Qualquer acumulação que o brasileiro realiza, ele assim o faz com o propósito da aquisição de uma propriedade. Então vejam vocês que essa questão da propriedade, não só no regime jurídico instituído pela coroa portuguesa, mas sobretudo pela questão cultural, ela tem um significado enorme para o povo brasileiro, para nós brasileiros. Por conseguinte, qualquer intervenção do Estado na propriedade enfrenta uma resistência sem precedentes. Por isso que a propriedade no Brasil, historicamente, ela nunca foi tributada como deveria. Por quê? Isso implicaria um ônus político para os nossos governantes muito grande. Daí então que nós temos esses baixíssimos índices arrecadatórios em matéria de impostos incidentes sobre a propriedade. Vejam vocês que, se comparados em um ranking da tributação sobre a propriedade imobiliária, e aqui eu destaquei o significado de um imóvel para nós brasileiros, o Brasil, se comparado com vários outros países do mundo, ocupa a 39ª posição, de modo que a tributação sobre a propriedade imobiliária equivale tão apenas a 0,40% do PIB brasileiro. Isso é muito baixo. Nós, brasileiros, recolhemos muito poucos impostos sobre a propriedade se comparados para com os outros impostos, seja sobre a renda ou propriamente sobre o consumo. E logo a seguir nós verificaremos, além desse aspecto cultural, qual é o aspecto psicológico dessa tributação sobre a propriedade. Talvez alguns de vocês diriam o seguinte: mas esse ranking elaborado pela OCDE e pelo FMI considera países de uma história muito diferente do Brasil. Talvez vocês diriam só, bom, mas não é uma perspectiva histórico-cultural que você pretende nos trazer? Quando nós falamos em comparação, sobretudo histórico-cultural, nós devemos pegar entes com histórias parecidas. Vocês diriam, não, o Reino Unido teve outra formação histórica, os Estados Unidos, Canadá. Vejam que nenhum desses países fora de colonização latina. Querem ver só que, se nós passarmos a outro índice comparativo, a nossa distorção da tributação sobre a propriedade ainda continua? Olha só, se nós compararmos o índice de participação da tributação sobre a propriedade no PIB com outros países, agora de colonização também latina, vejam vocês que o Brasil, apesar de toda a sua pujança econômica, apresenta uma arrecadação ainda muito baixa. Enquanto que o Brasil arrecada tão apenas 0,35% do PIB em impostos sobre a propriedade, o Uruguai, que é um país de uma capacidade
de uma pujança econômica muito inferior ao Brasil, consegue arrecadar 0,70%. Então vejam vocês que nós temos um potencial arrecadatório muito grande em sede de tributação sobre a propriedade imobiliária. E particularmente, esses impostos sobre a propriedade, IPTU, ITBI, ITR, IPVA, de acordo com princípios da tributação, eles muito se apropriam, se adequam aos governos locais. Não sem razão, que o Imposto Territorial Rural, de competência da União, tem a possibilidade aí da transferência da sua capacidade tributária ativa aos municípios. Isso justamente em perspectiva da eficiência da administração tributária. De modo, então, que aos municípios há um potencial arrecadatório muito grande em impostos incidentes sobre a tributação imobiliária. Cada um desses dados levantados aqui pela OCDE ou propriamente pelo Lincoln Institute, que é um instituto que se dedica à pesquisa da política territorial, bem nos evidenciam, então, a necessidade de um despertar dos municípios brasileiros para com o incremento da tributação sobre a propriedade imobiliária, sobretudo no que respeita ao IPTU. No entanto, esse potencial todo não se faz livre de desafios. O primeiro desafio que nós temos é certamente o fato do IPTU se tratar de um imposto direto altamente antipático diante da coletividade, diante dos contribuintes. Curioso observar, em dada pesquisa, acerca da carga tributária brasileira, os entrevistados em praça pública logo exclamavam ao repórter: eu pago muito de IPTU. Se nós chegarmos aqui a qualquer de vocês e assim, fala um imposto, eu lhes garanto que o primeiro imposto que vai vir lhes à mente será o IPTU, senão o IPVA. Por quê? Porque são impostos diretos. O seu ônus financeiro fica diretamente para com o contribuinte, diferentemente daqueles impostos indiretos, a exemplo dos impostos sobre o consumo, ICMS, ISS. Talvez qualquer um de nós não se lembraria imediatamente acerca do ISS, que é, como Ana bem colocou, um daqueles, de maior arrecadação dos municípios, em função que vocês diriam: eu não pago ISS. Engano nosso. Saibam vocês que no Brasil empresa nenhuma paga imposto. Quem paga imposto são os consumidores, somos nós. Certo? Por quê? Porque nós temos esse fenômeno da repercussão financeira, a transferência daquele ônus ao consumidor. Em matéria dos impostos sobre a propriedade, nós não temos esse fenômeno da repercussão financeira, daí que classificados como impostos diretos. Em função de nós termos, então, esse ônus tributário diretamente ao proprietário, automaticamente ele cria uma resistência muito grande. E vejam vocês, essa resistência chega ao ponto de nós colocarmos o IPTU como um bode expiatório, como se ele fosse responsável pela alta carga tributária que nós temos, certo? O município de São Paulo recentemente atualizou sua planta genérica de valores, daí que nós temos todas essas insurgências aí na mídia frente à questão
do aumento do IPTU, que para alguns estabelecimentos comerciais, a exemplo de restaurantes, alcançará a casa dos seus 35%. E ainda no jornal de ontem eu vi ali a questão que os donos de restaurante bem apresentaram, que não tem como transmitir esse custo aos seus consumidores, o que só atesta, uma vez mais, a natureza de um imposto direto do IPTU. Isto é, aquele ônus tributário fica com o próprio contribuinte. Daí, então, essa grande antipatia que nós, contribuintes, temos perante o IPTU. Muito bem, eu falei aqui nós, contribuintes. Agora vamos imaginar nós aqui na condição de gestores municipais. O IPTU, como partido de premissa, é um imposto de competência dos municípios, certo? O próprio governo local que assim o gere. E o governo local, por sua vez, é aquele que tem maior proximidade para com os seus administrados. Administrados esses que de 4 em 4 anos são os seus eleitores. Então vejam vocês a dificuldade que há para com a gestão do IPTU, na medida em que qualquer iniciativa com o propósito de atualização do cadastro imobiliário, de atualização da planta genérica de valores, que implicará, por sua vez, um aumento da carga tributária, nós vamos tocar naquele ponto sensível de nós brasileiros, a propriedade. Imaginem vocês a antipatia que um governante municipal adquire ao proceder um aumento do IPTU. O doutor Marcílio pode me desmentir aqui, mas o ISS, governos municipais sobem, a população nem fica sabendo. Agora o IPTU pula dessa altura. Então vejam vocês a dificuldade que nós temos para com a gestão do IPTU, na atualização do cadastro imobiliário, na atualização da planta genérica de valores. E é justamente em função desse desafio, que da gestão do IPTU, que a nossa legislação se tornou arcaica. Em termos de legislação tributária, só lhes apresentando aqui um esboço muito panorâmico, nós temos então que a Constituição de 88, confirmando o prescrito desde a Constituição de 34, coloca o IPTU na competência tributária dos municípios, vem o Código Tributário Nacional e regula, como lei complementar, as normas gerais do IPTU, artigo 32 e seguintes. 33 estabelece que a base de cálculo é o valor venal do imóvel. Nós vamos verificar logo a seguir a sua problemática. E a maioria dos municípios brasileiros, por uma iniciativa do Ministério da Fazenda, num projeto denominado CIATA, que era Cadastro Imobiliário Atualizado, o Ministério da Fazenda, à época, década de 70, 80, por meio desse projeto, prestou um auxílio técnico-financeiro aos municípios, que assim editaram as suas legislações municipais. Certo? Então, a maioria da legislação em matéria de IPTU dos municípios brasileiros data aí da década de 70 e 80, e não se assustem. Em muitos deles, a planta genérica de valores ainda é daquela época. Talvez vocês diriam, não, mas isso é municípios pequenos. Sabe de quanto que é a PGV, a planta genérica de valores, que apresenta o valor venal dos imóveis do município de Porto Alegre? 1976. Está sendo atualizada agora, passados mais de 30 anos. Então vejam vocês o desafio que nós nos deparamos. Não se assustem vocês, então sintam-se consolados desde já, se algum de vocês
identificarem, puxa vida, mas no meu município a lei que instituiu e prevê a planta genérica de valores é lá da década de 80. Essa é a realidade de vários municípios brasileiros. Isso em função de quê? Será que nenhum daqueles prefeitos anteriores não se atentaram para o potencial arrecadatório? E hoje eu estou vendo uma grande novidade, que é a arrecadação do IPTU? Não, justamente em função desse ônus eleitoral que representa a atualização da legislação. Os prefeitos não pretendem enviar às câmaras municipais os projetos de atualização da planta genérica de valores, e nem mesmo os vereadores, ainda que da sua própria base aliada, não desejam, então, assumir o ônus de terem aprovado aí um aumento do IPTU. Em função do pensamento natural, é justamente as eleições que sempre se aproximam. Então vejam vocês que desafio segundo que nós temos é justamente essa arcaica legislação que ainda vige nos municípios brasileiros. Por fim, um outro desafio que nós temos em matéria de incremento na arrecadação do IPTU é a própria questão da administração tributária e as suas deficiências, capital técnico, capital humano, na medida em que a arrecadação tributária do IPTU termina por demandar uma efetiva fiscalização. Por certo, eu comentava antes com o doutor Marcílio, os recursos tecnológicos que muito nos auxiliaram no aprimoramento da administração tributária. Mas, particularmente no que respeita aí ao IPTU, nós ainda temos sérias dificuldades. O doutor Marcílio certamente terá a oportunidade de compartilhar com vocês acerca da técnica da arrecadação da substituição tributária, o que nós não temos em matéria de tributação sobre a propriedade, certo? Tributação sobre a propriedade termina por demandar uma efetiva fiscalização, demandando, então, um capital humano muito grande para o aprimoramento da arrecadação tributária. Esses desafios, no entanto, devem ser superados por nós na esperança de melhores horizontes. E esses horizontes, vejam vocês, eles não são uma realidade tão distante. A bem da verdade, terminam por nos estimular neste propósito que aqui nos reúne, que é justamente o aprimoramento da administração pública municipal com vistas a oferecer serviços públicos de qualidade. Serviços públicos de qualidade esses que demandam, por certo, uma fonte de custeio. E o IPTU desempenha um importante papel, nos apresenta importantes horizontes no custeio do fisco municipal. Uma primeira grande vantagem do IPTU, se eu falei da desvantagem de não se aplicar a técnica da substituição tributária no IPTU, a primeira grande vantagem que nós temos é justamente a imobilidade da base tributária. Essa é uma questão que envolve alguns dados, alguns elementos de planejamento tributário, mas quando nós falamos em matéria de tributação sobre a renda, tributação sobre o consumo, vários são os expedientes do contribuinte com vistas a furtar-se da ocorrência ali daquele fato gerador tributário. Ele muda o estabelecimento, ele emite nota com valor aquém, certo? Ou ele não emite nota, certo? Vários expedientes evasivos ou elisivos da ocorrência do fato gerador. Em matéria da tributação sobre a propriedade, nós não temos isso. Por quê? Porque essa base tributária propriedade, ela é uma base tributária fixa. Ela é imóvel. Não tem como o contribuinte ocultar aquele fato gerador. Vejam vocês, inclusive,
em matéria da tributação sobre a propriedade, não a modalidade estática do IPTU, mas também no ITBI, certo? Transcreveu a escritura pública, não tem como fugir. Inclusive, o nosso Código Tributário Nacional prevê que, como obrigação dos tabeliões, prévia ao registro, certificar-se do efetivo recolhimento. Então, vejam vocês que uma grande vantagem que nos apresenta um horizonte positivo para o IPTU é o fato de nós estarmos diante de uma base tributária fixa. Não existem expedientes aí de elisão fiscal, salvo aqueles de construções irregulares ou ocultação da construção, quando não há uma efetiva fiscalização. Daí a importância da administração tributária que eu antes aqui me referi. Um outro grande horizonte do IPTU é o fato de tratar-se de uma obrigação própria da coisa, certo? O que é representado pelo dispositivo do artigo 130 do nosso Código Tributário Nacional. Independentemente de quem seja o titular da propriedade imobiliária, aquele sucessor do imóvel adquirirá tanto o imóvel quanto seus ônus tributários, certo? Então isso confere uma garantia ao crédito tributário muito grande, certo? O fisco não precisa ficar se preocupando em ir atrás daquele que era o proprietário anterior. Não, aquela obrigação tributária, aquele que teve um crédito constituído, se transfere automaticamente ao sucessor adquirente, certo? Dado que essa é uma obrigação própria da coisa. Outra grande vantagem do IPTU é que o benefício proporcionado à população está diretamente atrelado ao imposto. No início do mês de outubro, nós tivemos um encontro em Brasília, no qual, capitaneado pela Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o Lincoln Institute, que é esse instituto dedicado à pesquisa da propriedade territorial, que nos proporcionou uma visão interessantíssima do IPTU. Naquela ocasião, diferentes secretários municipais de finanças e prefeitos, com destaque para o município de Porto Alegre e de Campinas, tiveram a oportunidade de apresentar como conseguiram incrementar a receita do IPTU. E saibam vocês, melhor medida para um incremento da arrecadação do IPTU, o primeiro passo é uma aproximação para com o contribuinte. É trazermos ao conhecimento dos contribuintes os benefícios que a quitação do IPTU pode gerar à municipalidade. Então, cada um desses municípios, de Porto Alegre, de Campinas, realizou uma campanha publicitária, demonstrando onde são investidos os recursos arrecadados com o IPTU. É por certo que o IPTU é um imposto de natureza não vinculada a qualquer atividade estatal e nem mesmo um produto da sua arrecadação tem uma destinação específica. Mas na medida em que o município se aproxima do cidadão e lhe apresenta o quanto arrecada em IPTU e o quanto investe em cada um dos serviços públicos, seja limpeza de ruas, arborização, praças, recapeamento asfáltico, o contribuinte se sente motivado. Vejam vocês, parece isso curioso, mas o contribuinte termina por quitar para com suas obrigações tributárias de IPTU de maneira
espontânea. Por quê? Porque ele está vendo o resultado. Então, esse é um horizonte muito grande do IPTU. E saibam vocês, uma das grandes resistências que o contribuinte tem para com o pagamento do IPTU não é apenas a questão daquele dado cultural que nós antes trazemos. É também o fato de, muitas das vezes, não ter, não, mas minha rua nem tem asfalto. Esse é um dos principais argumentos do contribuinte. Pô, mas que segurança que eu tenho aqui no meu bairro? Então, vejam vocês a importância de nós termos aí caminhos simultâneos, tanto no que respeita a essa transparência fiscal da administração tributária, bem como do oferecimento de serviços públicos de qualidade. Um outro horizonte que o IPTU aqui nos apresenta é que não há distorções econômicas quando da sua instituição. Se nós pegarmos aqueles impostos sobre o consumo, exemplo do ISS, ICMS, propriamente do imposto de renda, a todo momento nós temos distorções econômicas que envolvem inclusive aspectos de livre concorrência. No IPTU não. O fato de nós termos um imposto direto, aquele ônus tributário se limita ao contribuinte. E por fim, um outro horizonte que nós temos, que muito atende aí os atuais tempos de planejamento e responsabilidade fiscal e efetiva previsão da arrecadação tributária, é que o IPTU apresenta uma estabilidade das receitas arrecadadas. Editada a planta genérica de valores e atualizado o cadastro imobiliário, o governante tem uma previsão efetiva do quanto será arrecadado a cada ano. Aqui eu trago um outro interessantíssimo dado que toca aqui propriamente ao estado de Minas Gerais, que bem nos revela o potencial arrecadatório do IPTU. No Brasil, a média arrecadada de IPTU por habitante é de 46,5 dólares por habitante. Se nós pegarmos todos os habitantes, se nós pegarmos toda a arrecadação tributária brasileira de IPTU, somando toda a arrecadação de cada um dos municípios e dividirmos pelo número de habitantes no Brasil, nós teremos que cada um de nós brasileiros recolhemos, em média, 46,5 dólares de IPTU por ano. Claro, nós estamos aqui diante da heterogeneidade dos municípios que eu logo antes compartilhava com o Dr. Marcílio. Temos municípios megalópolis e temos municípios menores, certo? Mas a média é de 46,5 dólares por habitante. Vejam vocês o diagnóstico do município de Minas Gerais, muito embora tenha considerado apenas 820 municípios, o que se apresenta. Apenas 51 municípios dos 820 municípios de Minas Gerais considerados que arrecadam acima de 20 dólares por habitante. Então vejam vocês, nós corremos o risco desses 51 de nem mesmo a metade alcançar a média nacional. Agora vamos para o outro extremo. Dos 820 municípios mineiros considerados, 331 municípios, pessoal, arrecada menos do que 2,5 dólares por habitante. Então vejam vocês o potencial arrecadatório que nós temos do IPTU dos municípios mineiros, quando compararmos a média nacional. Ora, se na média nacional os habitantes brasileiros recolhem 46,5 dólares de IPTU,
há algo a fazer aqui para com os municípios mineiros, nos quais tão apenas 51 arrecadam acima de 20 dólares por habitante. É claro, aqui nós não devemos ser ingênuos em considerar a heterogeneidade dos municípios mineiros. Nós temos municípios com um número reduzidíssimo de habitantes, onde não existe nem mesmo potencial tributário, não há o que arrecadar. Assim, então é só instituir a planta genérica de valores e atualizar o cadastro imobiliário que eu vou arrecadar a média nacional. Não, nós devemos considerar uma série de peculiaridades daquele município. Não há como pretender alcançar essa média nacional a qualquer custo, mas esse diagnóstico aqui realizado bem nos apresenta o quanto as administrações tributárias municipais devem evoluir com o propósito aí de se aproximar da média nacional. Muito bem. Apresentado, então, esse horizonte de cada uma das características jurídicas do IPTU e econômicas também, aí no que reporta a ausência de distorções econômicas e a estabilidade da sua arrecadação, e esse insight aqui dos próprios municípios mineiros e o quanto que nós devemos trabalhar para alcançar esse incremento de arrecadação, nós devemos indicar, então, quais são os passos para alcançarmos aí uma administração tributária efetiva na arrecadação do IPTU. Primeiro passo é a atualização da planta genérica de valores. Primeiro, o que é a PGV, essa planta genérica de valores? Planta genérica de valores, ele é um instrumento que indica o valor venal dos imóveis. Nosso artigo 33 do Código Tributário Nacional, como norma geral, indica que a base de cálculo do IPTU é o valor venal dos imóveis. Muito bem, como nós vamos alcançar esse valor venal dos imóveis? Esse valor venal, ele é fixado em lei, certo? De proposta do Poder Executivo à Câmara Legislativa, no qual há o zoneamento da cidade, certo? E a indicação do preço do metro quadrado dos imóveis, certo? Sejam eles edificados ou não edificados. Como eu antes lhes reportei, a maioria dos municípios brasileiros tem as suas plantas desatualizadas, datam ainda da década de 70, 80. Essas plantas, essas PGVs, vêm sendo atualizadas, estão apenas nos índices oficiais da inflação. A lei propriamente que indica o valor do metro quadrado, na maioria dos municípios brasileiros, se encontra desatualizada. Aqui, alguns municípios se arvoraram ao aumento, à atualização da sua planta genérica de valores sem lei. Foram além dos índices oficiais de inflação e indicaram a efetiva valorização imobiliária dos imóveis. Diante disso, vários contribuintes se insurgiram em face dessas cobranças perante o Poder Judiciário, o que culminou com a edição da súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que é inconstitucional o ato municipal que atualize a PGV além dos índices oficiais de inflação. Nós bem conhecemos que nos últimos anos nós tivemos um aumento do valor de imóveis muito grande, fruto propriamente
um processo de especulação imobiliária. Alguns municípios, ávidos por receitas, terminaram por então atualizar as suas PGVs, além dos índices oficiais de avaliação, o que implica na sua inconstitucionalidade, dado que o aumento do valor venal indicado na planta genérica de valores, além dos índices oficiais de avaliação, exige lei. E para a edição da lei, nós temos todo aquele ônus político eleitoral a ser enfrentado pelos nossos governantes. Tramita perante o Congresso Nacional um projeto de lei complementar com vistas a tornar essa atualização da planta genérica de valores do mesmo modo que é realizado para com o IPVA. Como é que é realizado a cobrança do IPVA? A cada ano, a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais toma a tabela FIPE, valor dos automóveis, a publica no Diário Oficial e lança o tributo. Os estados, em matéria de IPVA, eles não estão vinculados a cada ano a editar uma planta genérica de valores dos automóveis. Não. Eles tomam valores de entidades oficiais e lançam o tributo. Esse projeto de lei complementar em trâmite no Congresso Nacional pretende justamente conferir o mesmo mecanismo ao IPTU, de modo, então, que essa planta genérica de valores não demande mais a edição mediante lei. Logo mais adiante, nós vamos discorrer um pouco mais acerca disso, mas eu já lhes adianto. Particularmente, não vejo inconstitucionalidade alguma o fato da planta genérica de valores vir a ser editada por ato do próprio Poder Executivo. E o grande exemplo que nós temos é propriamente do IPVA. O que ocorre é que nos moldes atuais da legislação brasileira e na jurisprudência consolidada pelos nossos tribunais superiores, de fato não há como pretendermos que o próprio Executivo edite a planta genérica de valores. É necessário alterar a lei, certo? Muito bem. Um outro passo para uma administração tributária efetiva em matéria de IPTU é a atualização do cadastro imobiliário. Uma coisa é a PGV, que é aquela lei que veicula o valor venal dos imóveis, regulando o artigo 33 do CTN. Outra coisa é o cadastro imobiliário. O cadastro imobiliário, pessoal, é aquele banco de dados do Poder Executivo que indica cada uma das inscrições municipais dos imóveis, certo? Há uma interessante pesquisa levantada que 73% dos municípios possuem cadastros imobiliários, atualizados e desatualizados, certo? Desses 73% dos municípios que possuem cadastros imobiliários, tão apenas 57% têm seu cadastro informatizado. Então vejam vocês, uma iniciativa simples, e essa é no âmbito do próprio Poder Executivo, a grande dificuldade que nós temos é na arrecadação tributária. Segundo passo, além da atualização dessa planta genérica de valores que nós temos a dar, é justamente a atualização do cadastro imobiliário. A atualização essa que compreende não só um aspecto quantitativo, isto é, de modo que todos os imóveis do município estejam inscritos perante o cadastro imobiliário, mas também um aspecto qualitativo, isto é, o município deve ter conhecimento qual é a efetiva área construída naquele lote,
qual a qualidade da construção, certo? Qual a destinação daquela construção, daquele imóvel, na medida em que o IPTU pode ser cobrado conforme o uso do imóvel, certo? Então vejam vocês a importância de um cadastro imobiliário atualizado. Na atualização deste cadastro imobiliário, o município deve se servir de todos os recursos tecnológicos disponíveis. E vejam vocês que a tecnologia hoje muito contribui para a atualização do cadastro imobiliário, seja através da realização do georreferenciamento da cidade, certo? Fotos via satélites, identificação dos padrões das construções, todos esses dados trazidos para o cadastro imobiliário e muito facilitarão a arrecadação tributária em matéria de IPTU. Uma outra importante medida é no que se refere à expedição dos habites, das cartas de habitação, certo? À medida em que nós teremos diferentes destinações aos imóveis que implicarão, portanto, em diferentes ônus tributários. Então, um efetivo controle dessas cartas de habitação, dos habites, é também medida importantíssima na realização de uma administração tributária efetiva. A Lei 10.257, de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, trouxe um outro cadastro interessantíssimo, que é o cadastro multifinalitário, certo? Cada um dos imóveis possui um cadastro para diferentes finalidades. Esse cadastro multifinalitário também é uma importante ferramenta de auxílio à atualização do cadastro imobiliário. A realização de cruzamento de base de dados via convênios para com a Receita Federal e muito auxilia também na realização da atualização desse cadastro imobiliário. É bem sabido que hoje, na realização de qualquer operação imobiliária, inclusive os cartórios e registros de imóveis se encontram obrigados a assim proceder, uma declaração de operação imobiliária do contribuinte e do próprio cartorário perante a Receita Federal. À medida em que cada uma das municipalidades vier a celebrar um convênio para com a Receita Federal e também receber uma via dessa declaração de operações imobiliárias, isso muito contribuirá para com a atualização do cadastro imobiliário. Então vejam vocês aí que nós temos diferentes medidas a serem adotadas, sobretudo medidas essas com entes parceiros, seja a Receita Federal, Caixa Econômica Federal e cartórios de registros de imóveis, que nos permitirão aí não só a criação de um cadastro imobiliário, mas a sua atualização cotidiana, que possibilitará então um incremento da arrecadação em matéria de IPTU. No entanto, dessas medidas antes apresentadas, nós verificamos que muitas dessas iniciativas não estão no alcance isolado dos municípios. Se nós temos uma lei nacional em matéria de ICMS, uma lei nacional em matéria de ISS, Lei Complementar 116, 2003, vejam vocês que além daqueles dispositivos do 32 e seguintes do Código Tributário Nacional, não há qualquer legislação nacional de IPTU. Daí a importância de nós termos uma agenda nacional em prol do IPTU. Essa agenda nacional deve estabelecer aí algumas obrigações a diferentes entes, por isso a necessidade da veiculação mediante lei complementar, de modo a permitir-lhes, enfim, um incremento da arrecadação tributária dos municípios. Primeira medida que eu antes me referi, a partir desse convênio para com os cartórios de registro de imóveis, é que haja uma integração compulsória do cadastro dos cadastros dos cartórios de registro de imóveis. Isto é,
qualquer operação imobiliária realizada e transcrita a escritura pública perante o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis deverá automaticamente comunicar à municipalidade. Então vejam vocês que isso permitiria aí uma atualização constante dos dados do cadastro imobiliário. Os convênios, alguns municípios já empreenderam iniciativas exitosas nesse sentido, não são suficientes, na medida em que terminam por depender da voluntariedade de cada um dos agentes. À medida que nós tivermos uma lei nacional a estabelecer essa integração, nós teremos aí um maior êxito. Segunda medida seria uma disponibilização das bases de dados automaticamente. Então, órgãos como Receita Federal, Caixa Econômica Federal, deveriam, então, dispor todos os seus dados aos municípios. Uma terceira medida nessa agenda nacional em prol do IPTU é propriamente o apoio técnico aos municípios. Nós bem sabemos que nós enfrentamos diferentes realidades nos mais de 5.500 municípios brasileiros, daí a importância da própria União, o próprio governo federal, capitanear um programa nacional de apoio técnico aos municípios brasileiros, já havendo uma iniciativa embrionária em sede do Ministério das Cidades. Outra medida, ainda nesse âmbito da agenda nacional e compreendida nesse projeto embrionário do Ministério das Cidades, é a concepção de consórcios intermunicipais. É bem sabido que a Lei 11.105, se não me engano, 2005, criou a figura dos consórcios intermunicipais, nos quais os municípios se consorciam com o propósito do oferecimento de um serviço público, ou mesmo na questão da fiscalização tributária. Toda essa organização, estruturação da administração tributária demanda custos, o que não impede que os municípios estejam a celebrar aí consórcios com vistas a promover aí um sistema organizado, estruturado de arrecadação de IPTU. Outro ponto aqui que nós devemos inserir nessa agenda nacional do IPTU é a revisão da súmula 160 do STJ. Como eu antes lhes referi, essa súmula, que é um entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos anuncia que é vedada a iniciativa de aumento da PGV, além dos índices oficiais de avaliação. Particularmente, eu não acredito que haja espaço para a revisão da súmula no atual modelo da legislação brasileira. A alteração da legislação possibilitará, sim, a revisão da súmula 160. E no que se refere propriamente às alterações legislativas necessárias nessa agenda nacional em prol do IPTU, nós não poderíamos deixar de mencionar dois projetos de lei complementar em trâmite perante o Congresso Nacional, que é o projeto de lei complementar número 108 de 2011 e o 238 também do ano de 2011. O 108 prevê justamente aquela alteração que eu antes me referi, com o propósito de aplicar ao IPTU a mesma regra que vigora no IPVA, isto é, o próprio Poder Executivo poderá atualizar o valor venal dos imóveis. O PLP 238 traz outra interessante alteração que evitaria aquele ônus político que nossos governantes municipais terminam por sofrer quando do aumento da carga tributária do IPTU com a atualização da PGV. A proposta legislativa da 238 é estabelecer como um requisito para a gestão fiscal responsável, lá no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que indica previsão e efetiva arrecadação dos tributos sobre a sua competência, inserir ali como um dever do governante
a atualização anual da PGV. Tiraria-se do prefeito municipal aquele ônus. Ah, foi o prefeito fulano de tal que aumentou o meu IPTU. Não, não foi o prefeito fulano de tal que aumentou o seu IPTU. A própria lei de responsabilidade fiscal prevê como um requisito para a gestão fiscal responsável a atualização anual da PGV. Isso retiraria, certo, aquela pecha de que foi o prefeito que aumentou o IPTU, certo? Ele assim o fez, tão apenas em cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Essa, particularmente, eu vejo como uma interessante iniciativa, de modo aí a conferir um incremento na arrecadação do IPTU. Muito bem. Apresentada aí essas razões iniciais de terra, eu vou perguntar à nossa presidenta de mesa quanto tempo nós dispomos aí, Ana. 20 minutos. Nesses 20 minutos restantes, vou fazer um breve passeio aqui com vocês com relação a algumas outras receitas próprias que nos permitem um incremento da arrecadação tributária municipal. Ainda aqui, em sede da tributação sobre a propriedade imobiliária, a Emenda Constitucional 42/2003 nos trouxe a possibilidade de transferência da capacidade tributária ativa do ITR, Imposto de Competência da União, aos municípios brasileiros. Nada mais fez que a correção de um equívoco histórico sem precedentes. Até o ano de 1963, o ITR se encontrava na competência dos municípios. Dada a época em que nós, então, vivenciávamos de regime militar, concentração de poderes no governo federal, nós tivemos, então, a incorporação do ITR na competência da União. Permanece na competência da União. No entanto, a União fez a sua meia-culpa e, reconhecendo esse quadro de desequilíbrio federativo e propriamente o equívoco de um imposto típico da propriedade que não na competência do governo local, e transferiu o poder de fiscalização e arrecadação aos municípios, que assim passam a ser titulares de 100% no produto da arrecadação, certo? O que termina por representar aí uma duplicação da arrecadação do ITR. Não só a duplicação, porque a União, dada a própria distância do ente nacional frente às propriedades rurais, termina por não atualizar o valor da terra nua, terminando por aceitar ali aquele valor declarado. Então, muitos municípios, e falo particularmente em respeito ao estado de Goiás, estado que é exemplo do estado de Minas, também tem uma produção agrícola significativa. Essa transferência, essa municipalização do ITR possibilitou um efetivo incremento da arrecadação, não só em função da destinação de 100%, mas bem como diante da atualização desses valores e a efetiva fiscalização desempenhadas pelo município. A concepção dessa transferência se deu a partir da criação de um comitê gestor do ITR, que estabelece aí um ambiente democrático e transparente na gestão do tributo, formado então por representantes tanto do governo federal quanto das municipalidades, e estão sendo implementados dois interessantes programas. O Programa Omisso de Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, isto é, muitos proprietários rurais que sequer declaravam. A celebração do convênio permitiu a efetiva fiscalização por agentes municipais que passaram, então, a proceder a um lançamento de ofício deste imposto. E, por último, criado em julho deste ano, salvo engano, o Programa Piloto de Fiscalização, do Valor da Terra Nua, do VTN, certo? Então, os próprios municípios já implementam aí a fiscalização e a enunciação do valor da terra nua, que possibilita por si uma efetiva arrecadação. Um outro tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês como uma medida de incremento da arrecadação e o que eu lhes apresentei no diagnóstico,
certo que esse é um tema que será tratado na primeira hora da tarde, eu faço questão de assistir, compartilhar aqui com vocês, é no que respeita à prática de renúncias deliberadas de receita, seja pela União, através do IPI, sejam pelos estados. São autênticas cortesias com chapéu alheio. É a União e os estados fazendo cortesia com o chapéu dos municípios. Aí fica muito fácil, certo? Isso implica aí num decréscimo significativo de transferências do Fundo de Participação dos Municípios e da repartição do produto da arrecadação do ICMS. Nós, em recente obra, tivemos a oportunidade de tratar sobre o assunto, sobretudo a partir do entendimento já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na proposta de súmula vinculante número 41, onde anuncia que é vedado aos estados concederem incentivos fiscais de ICMS, considerando aquela parcela do 158.4 da Constituição Federal, isto é, os 25% que são de titularidade dos municípios, de modo que os estados devem realizar o repasse integral, independente do incentivo fiscal concedido em matéria de ICMS. Uma outra matéria que eu devo tratar com vocês aqui diz respeito às taxas no incremento da arrecadação municipal. As taxas, como tributos destinados a custear a prestação ou mera disponibilização de serviços públicos aos cidadãos, ou mesmo pela prestação de uma atividade fiscalizatória, também são importantes mecanismos de custeio dos municípios. E aqui, particularmente, nós não devemos ignorar o princípio da legalidade. Muitos municípios possuem aí as suas taxas desatualizadas e muitas das vezes assim o pretendem atualizá-las mediante decreto. Não pode, é vedado. A Constituição Federal estabelece o princípio da legalidade, então devem os governantes municipais assumir esses ônus perante os seus administrados e assim estabelecer mediante a lei. Muito se discutiu em função da taxa ser um tributo contraprestacional, se ela se orientaria ou não pelo princípio da capacidade contributiva. Já é posição assente no nosso Supremo Tribunal Federal que, em matéria de taxas, nós também devemos observar aquele brocardo. Quem pode mais, paga mais, certo? Então, não há inconstitucionalidade alguma as taxas serem fixadas de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte, certo? E outra matéria peculiar aqui ao Estado de Minas Gerais, e aqueles colegas aqui que nos ouvem, que são de municípios mineradores, que nós não poderíamos deixar de tratar, diz respeito à taxa de fiscalização de recursos minerais, certo? Nossa Constituição Federal, no artigo 23, inciso 11, estabelece como uma competência administrativa comum, União, Estados e municípios, a fiscalização da exploração dos recursos minerais. Ora, se é competência comum, os municípios também dispõem de tal prerrogativa, claro, mediante lei. Alguns dos estados da federação, mesmo porque não são todos que têm vocação mineral, editaram suas leis de fiscalização da exploração de recursos minerais. Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, certo? E instituíram, então, essas taxas de fiscalização. Vejam vocês que essas taxas não se confundem com a CEFEM. O fato gerador é absolutamente distinto, certo? Essa taxa de fiscalização de recursos minerais, ela tem como fato gerador a criação de um órgão municipal responsável pela fiscalização da exploração dos recursos minerais. Não, o seu fato gerador não é a exploração dos recursos minerais, isso é fato gerador de CEFEM. O fato gerador aqui é o serviço de fiscalização, certo? Daí que
desde já equivocado o argumento das sociedades empresárias mineradoras, no sentido de que estaria havendo uma bitributação. Primeiro, que CEFEM não é tributo, certo? E segundo, que o fato gerador aqui das taxas não é propriamente a exploração do minério, e sim aquela fiscalização desempenhada pelo município. Então, o município também tem legitimidade para a edição de lei instituindo essa taxa de fiscalização. Claro, desde que criado o serviço de fiscalização. Não pode um município pretender aí cobrar uma taxa, sendo que nem mesmo existe o serviço de fiscalização. Muito bem, lhes adiantei que a CEFEM, receita originária, considerado aí como a joia das Minas Gerais, no estado de Minas Gerais é a maior província mineral do país, certo? Arrecadando aí o maior percentual de CEFEM, particularmente aos municípios mineiros, destaca uma receita muito importante, na medida em que 65% dessa receita é de titularidade dos municípios, nos termos que estabelecido, então, em lei federal. Diante disso, a autarquia federal responsável pela concessão do direito de lavra, fiscalização, o Departamento Nacional de Produção Mineral, estabelece a possibilidade dos municípios celebrarem um acordo de cooperação técnica para com o DNPM, certo? Neste acordo, que terá por objeto a fiscalização e acompanhamento dos repassos, os municípios terminam por ter uma participação executiva no efetivo recebimento da CEFEM, permitindo-lhes, então, atos de fiscalização. A CEFEM é uma receita compartilhada pelo governo federal para com os municípios e para com os estados, que diante de uma omissão histórica na arrecadação e esse desequilíbrio federativo que nós antes vimos, terminou por criar um ambiente no qual, sobretudo, os estados viram-se muito prejudicados com relação a essa efetiva arrecadação e o repasse do que lhes pertencia. Ao que muitos estados criaram, editaram leis próprias referente à CEFEM, disciplinando ali não só a fiscalização, mas também uma arrecadação direta deste produto da arrecadação. Se aos estados pertence 65%, aos municípios, pertence 65%, aos estados pertence 12%. Os estados passaram a legislar justamente sobre esses 12% e a emitir notificações de débito a partir do lançamento do CEFEM diretamente às sociedades empresárias mineradoras. Estado pioneiro nisso foi o estado da Bahia, que editou lei acerca do assunto, daí que o governo federal veio a questionar a constitucionalidade dessa lei. Isso é matéria da ação direta de inconstitucionalidade 4606, em trâmite ainda no Supremo Tribunal Federal, e alguns estados com interesse na lide, exemplo do estado de Sergipe, Espírito Santo, Amazonas e Goiás, aderiram na condição de amigo da corte, defendendo que a fiscalização e a arrecadação, bem como o controle, pode ser realizado diretamente pelos estados. Nós estamos aqui no mesmo barco, estados e municípios, devendo capitanear aí, sobretudo num momento de rediscussão do marco regulatório mineral, essa competência legislativa e administrativa dos estados e municípios na matéria de arrecadação direta de CEFEM. Outra medida que trará um incremento da arrecadação é que a receita obtida na CEFEM seja investida em atividades produtivas locais, de modo que nós teremos receita gerando receita, o Estado desempenhando a sua função de fomento. Não quero desagradar a Ana, porque ela me olha já com um olhar aqui dos meus últimos 5 minutos. Mas desses últimos 5 minutos, Ana, nós aqui já caminhamos à conclusão, de modo a nós buscarmos aí
o arregimentamento de forças com vistas à revisão do atual Pacto Federativo e que sejamos atentos aí à necessidade de um incremento das receitas dos municípios. E neste propósito, nós não poderíamos deixar aqui de registrar, nos 25 anos da Constituição Federal, de um dizer do governador André Franco Montoro, sempre com uma visão municipalista, que nos anunciou que o cidadão, ele não vive na União, ele não vive no Estado. O cidadão vive no município. E para que o poder público cumpra com essa finalidade precípua que é promover serviços públicos de qualidade, automaticamente nós necessitamos cada vez mais buscar aí um incremento de receitas próprias em busca de um objetivo final, que é a autonomia financeira dos municípios, com vistas aí a trazer serviços públicos de qualidade. A expectativa de ter contribuído para com algo na execução dos vossos trabalhos, eu agradeço aqui o tempo dispensado. Muito obrigado. Pessoal, o Pablo Carvalho, do município de São Paulo, é o último nome, o do meio eu não consegui identificar aqui. Doutor Lucas, o nome do contribuinte pode ser negativado por ausência de pagamento dos impostos? Se positivo, qual deve ser o procedimento? A pergunta do Pablo é interessantíssima. O que ocorre? O custo, e o curioso é isso, para cobrar tributo tem custo. O custo da efetiva arrecadação tributária, procedimento, inscrição fiscal, criação de uma procuradoria, isso cada dia mais onera os municípios brasileiros, bem como os estados. Daí a necessidade de nós termos alguns mecanismos alternativos de cobrança. Entre esses mecanismos alternativos de cobrança, o Pablo foi muito pontual em nos trazer a questão da negativação do nome do contribuinte. Particularmente, o Estado de Goiás tem uma experiência muito exitosa com a inscrição dos seus contribuintes inadimplentes no Serasa, certo? Essa iniciativa, inicialmente, ela foi questionada perante os tribunais superiores, sob o argumento de que o crédito tributário já gozava da presunção de legitimidade e de um procedimento próprio à cobrança, execução fiscal, de modo, então, que o Estado estaria impedido de proceder à inscrição no Serasa. No entanto, essa tese do contribuinte não prevaleceu perante os tribunais superiores, que se posicionaram pela legitimidade da inscrição, negativação do contribuinte no Serasa. Hoje, alcança-se, inclusive, a possibilidade de protesto da CDA perante os cartórios de títulos e documentos, certo? O Pablo ainda nos pergunta, se positivo, qual deve ser o seu procedimento? Ora, primeiro, o procedimento padrão da administração tributária de constituição do crédito tributário, certo? Lançamento, inscrição em notificação, inscrição em dívida ativa, certo? Quando só inscrito o débito em dívida ativa e transcorrido o prazo para o pagamento, deverá, então, ser encaminhado ao Serasa a própria certidão de dívida ativa, que representa o título hábil à negativação do contribuinte, certo?